Olá, tudo bem? Eu sou o professor Francisco Souza. Na nossa aula de hoje, iremos estudar regra de 3 simples. Objetivo da aula: conhecer e resolver problemas que envolvam grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, por meio de estratégias variadas. Regra de 3 simples. A regra de 3 simples é o método que utilizamos para encontrar valores desconhecidos quando estamos trabalhando com grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Esse método de resolução tem bastante aplicação, não só na matemática, como na física, química e em situações constantes do dia a dia. O trabalho com grandezas é fundamental em várias áreas do conhecimento. E na regra de 3 é importante conseguir identificar grandezas que se relacionam de forma direta e grandezas que se relacionam de forma inversa. A regra de 3 simples é um processo prático para resolver problemas que envolvam 4 grandezas, valores, dos quais conhecemos 3 delas. Como montar uma regra de 3 simples? Primeiro passo: construir uma tabela agrupando as grandezas em colunas, relacionando cada valor à sua grandeza. O segundo passo: identificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Terceiro passo: montar a equação da seguinte maneira: se as grandezas forem diretamente proporcionais, multiplica-se os valores em forma de x. Se as grandezas forem inversamente proporcionais, multiplica-se os valores em linha. Também pode-se inverter uma das colunas. O quarto passo é resolver a equação. Vamos agora resolver uma situação-problema envolvendo regra de 3 simples. Uma roda dá 8 voltas em 2 minutos. Quantas voltas dará em 10 minutos? Para resolver essa situação-problema, temos que respeitar aqueles 4 passos. Qual seria o primeiro passo? Construir a nossa tabela e colocar as grandezas, certo? Eu já construí a tabela e já coloquei as grandezas, que seria o quê? Quantidade de voltas e o tempo em minutos, certo? Agora vamos descobrir os valores para cada grandeza. A primeira situação: uma roda dá 8 voltas em 2 minutos, ou seja, seria 8 voltas em 2 minutos, que é o tempo. A segunda informação: quantas voltas dará em 10 minutos, ou seja, quer saber a voltas, ou seja, a incógnita seria x, seria aqui voltas. Em quanto tempo? 10 minutos. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é você descobrir se essas grandezas aqui são diretamente ou inversamente proporcional. O que é que eu tenho que saber se ela é direta ou inversamente? Eu tenho que ver se uma grandeza aumentar e a outra aumentar, ela é diretamente. Ou se ela diminuir, a outra diminuir, também ela é diretamente, certo? Se uma aumentar e a outra diminuir, ela é inversamente. Ou se ela diminuir e a outra aumentar, a tabela é inversamente. Então, isso você consegue descobrir. Vamos para o nosso problema. Veja só, 8 voltas é feito em 2 minutos. E se for em 10 minutos, quantas voltas vai ser? Ou seja, vai ser mais voltas ou menos voltas? Ou seja, aumentou o tempo. Vai aumentar a volta? Vai sim, certo? Ou seja, então ela é diretamente. Você pode também usar uma setinha, certo? Você pode usar uma setinha tipo assim. O que foi que eu fiz aqui? Eu coloquei uma seta para o número maior. Se o número aqui também for maior, ela vai ser diretamente. Se for menor, ela vai ser inversamente. Ou seja, de 2 minutos passou para 10. Então, com 10 minutos vai ser mais volta, certo? Então, a setinha também é no mesmo sentido. Então, esse é o primeiro, é o segundo passo, certo? O terceiro passo é você montar a equação, certo? O que é que diz aí? Se as grandezas, né, são diretamente, multiplica-se os valores em forma de x. Então vamos lá, né? Você vai montar a equaçãozinha, ó. 8 sobre x, aí igual, certo?
a 2 décimos. Então você vai multiplicar em forma de x, ou seja, os meios pelos extremos. O que é que você faz? 2 vezes x, ou x vezes 2, igual a 8 vezes 10. Então 2 vezes x dá 2x. E 8 vezes 10 é igual a 80. Então, vamos isolar o x. X igual a 80 dividido por 2. X igual a 40. Ou seja, com 10 minutos, essa roda dará 40 voltas. Então, essa é uma maneira de se resolver. Qual seria outra maneira de se resolver esse mesmo problema? Você poderia fazer o que? Pegar o 8 com o x e com o 10, certo? Ou seja, como é que você faria? Você colocaria x igual o que? A 8 vezes 10. E o 2 você vai dividir. Você divide por 2, certo? Aí coloca x igual 8 vezes 10 seria 80 dividido por 2. X igual a 40. É outra maneira de... O segundo exemplo. Se 5 operários levantam um muro em 10 dias, quantos operários serão necessários para levantar o mesmo muro em 2 dias? Então, o nosso primeiro passo, né, seria construir a nossa tabela. Já construí, certo? E também agrupar as grandezas. Então, eu agrupei quantidade de operário e tempo, seria em dias no caso, né? Agora nós vamos verificar os nossos valores de cada grandeza. Então, veja só. Se 5 operários levantam um muro em 10 dias, ou seja, 5, né, seria operários. E o tempo seria 10 dias. A outra situação, quantos operários serão necessários para levantar o mesmo muro em 2 dias? Ou seja, está dando a quantidade de dias, que é o tempo, 2. Então nós queremos saber a quantidade de operários, ou seja, vai ser o nosso x. Vamos para o segundo passo, verificar se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, se 5 operários, né, levantam um muro em 10 dias. Então, para fazer esse mesmo muro em 2 dias, vai precisar de mais ou menos operários? Com certeza vai precisar de mais operários. Ou seja, o que aconteceu? Diminuiu a quantidade de dias e vai aumentar a quantidade de operários. Ou seja, ela é inversamente. Diminui o dia, aumenta a quantidade de operários. Ou seja, são setinhas diferentes. Seria uma seta para baixo, uma setinha para cima. Vamos agora para o terceiro e o quarto passo. O terceiro passo é montar a equação e o quarto passo é resolvê-lo. Como já identificamos que essa grandeza é inversamente proporcional, existem duas maneiras de resolvê-lo. De que maneira? Multiplicar os valores em linha, certo? A segunda maneira, você pode inverter uma das colunas, ou a coluna dos operários, ou a coluna do tempo em dias. Jamais você pode inverter as duas, só apenas uma, certo? Primeiro vamos resolver em linha. Você pega 5 sobre x igual a 10 meios. Você multiplica x vezes 2 ou 2 vezes x. 5 vezes 10 ou 10 vezes 5. X vezes 2 igual a 5 vezes 10. X vezes 2 dá 2x. 5 vezes 10, 50. Você isola o x. X igual a 50. Está multiplicando, passa dividindo por 2. X igual a 25. Ou seja, são necessários 25 operários para levantar esse muro. Na outra maneira, você vai inverter uma das colunas.
eu vou inverter a coluna dos operários, certo? O X está embaixo, fica em cima. O 5 está em cima, fica embaixo. A segunda coluna permanece do mesmo jeito, 10 meios. Aqui agora você multiplica em forma de X, ou seja, os meios pelos extremos. Seria 2 vezes X igual a 5 vezes 10. 2 vezes X, 2x. 5 vezes 10, 50. Você agora isola o X. X igual a 50 dividido por 2. X igual a 25. Ou seja, 25 operários. Essa foi a nossa aula de hoje. Bom estudo!